Fala pessoal, aqui é o Thiago Damasceno, no primeiro vídeo do IGTV, exclusivo para o IGTV, do perfil História na Medina. E hoje eu vou falar sobre a questão palestina. Postei sobre isso ontem, sobre os problemas, as tensões que estão acontecendo no bairro Sheikh Jarrah, lá na Palestina, em Jerusalém Oriental. Postei o meu posicionamento ontem também, muita gente gostou, alguns não. Houve alguma polêmica nisso, então, e pessoas também pediram para eu falar sobre isso, pediram conteúdo, então agradeço a todo mundo que participou, a todo mundo que gostou do meu posicionamento político e concordou, agradeço imensamente, e então resolvi, por causa disso, gravar aqui o primeiro vídeo sobre a questão palestina, mas é um vídeo bem introdutório, a urgência do tema não permitiu que eu me preparasse, que geralmente eu faço um roteiro, bem trabalhado para os vídeos no YouTube, mas hoje eu fiz uma pauta. Mas a questão palestina é um tema que eu sempre estudei em toda a minha carreira acadêmica, esporadicamente, procuro acompanhar as notícias, então eu consigo falar desse tema com certa urgência, mas eu já estou providenciando conteúdo específico para o canal no YouTube sobre isso, e também aqui para o Instagram, né? Imagens explicativas e mais vídeos no IGTV. Então o vídeo de hoje é um vídeo introdutório para explicar o que está acontecendo na Palestina de forma resumida, porque tem muita gente me pedindo esclarecimento sobre isso, pessoas que não sabem o que está acontecendo de fato, nunca ouviram falar ou duvidam das narrativas das mídias, dos jornais mais poderosos, que circulam mais. Então, várias pessoas pediram para eu esclarecer isso, então vamos esclarecer aqui alguns pontos. Então eu já peço desculpas se por acaso eu der algum branco ou ir um assunto voltar, porque às vezes pode acontecer, mas vou tentar ser o mais claro, direto e didático possível. Lembrando que tem um texto introdutório meu sobre o tema no site do Ogro Historiador, que é outro projeto que eu participo. Você pode ir na bio aqui do História na Medina, de lá você vai ver, vai ter o link para esse texto chamado Questão Palestina, uma história de limpeza étnica. Lá tem uma contextualização introdutória do tema, eu falo sobre a criação do Estado de Israel e do surgimento dos refugiados palestinos, e no final tem as referências dos livros, dos artigos que eu me baseei, caso você queira se aprofundar no tema. Semana que vem também, dia 20, próxima quinta, às 19 horas, eu vou participar de uma live, eu com a Letícia Sé, jornalista especializada em mundo árabe. Sigam ela aqui no Instagram, o perfil dela é leticia.blog, Letícia Sé. E aí vocês vão estar antenados lá com notícias do mundo árabe. E na próxima quinta, então, às 7 da noite, nós vamos nos reunir para falar sobre a Palestina. Bem, o que está acontecendo na Palestina? Infelizmente, tragédia, e a resposta é simples. Vamos ser aqui, como eu prometi, simples e direto. Como se fala, vou mandar o papo reto. O que está acontecendo na Palestina? Como sempre, o Estado de Israel está matando palestinos. É isso. Basicamente, é isso. O que você pensar que Israel faz de ruim com os palestinos, você ainda está pensando pouco. Israel, desde 1948, na verdade, desde antes, põe em prática operações de limpeza étnica. O que é esse conceito de limpeza étnica? Limpeza étnica, basicamente, é varrer do mapa certos grupos étnicos, certos grupos sociais. Como? Prendendo, expulsando e matando. Então, Israel, desde antes de 48, o projeto de criar o Estado de Israel, ali nos anos 40, desde sempre, ele é baseado na limpeza étnica. Ele é um projeto colonizador, excludente, fascista e de limpeza étnica. Então, a ideia, sim, é tirar os palestinos de lá, expulsando à força ou matando. Isso envolve matar corpos, matar memórias, matar cultura. Então vamos contextualizar aqui tudo isso. Eu falei, o que você pensa que Israel faz de ruim com os palestinos ainda é pouco? Vamos dar nome aos bois, como eu falei ontem no meu posicionamento? Israel prende arbitrariamente palestinos, crianças inclusive, mulheres grávidas, tortura essas pessoas nas prisões, joga bomba em locais com civis, matando indiscriminadamente, ou seja, o nome disso é terrorismo, porque o terrorismo é quando forças militares atacam civis, destroem civis e implantam o terror usando força desmedida. E aí como
gerou na discussão ontem do post, os palestinos atacam Israel, Hamas bombardeia Israel. Mas nem se... Isso acontece? Acontece. Existem baixas israelenses? Existe. Mas nem se compara ao número de baixas palestinos. Israel tem um exército amparado por um Estado. Os palestinos não. Os palestinos têm grupos guerrilheiros, grupos de resistência. Nem compara o poder de fogo. É incomparável o poder de fogo entre as forças israelenses oficiais e as forças de resistência palestinas. O Estado de Israel mata muito mais. Como eu digo, prende arbitrariamente, mata criança, mulher grávida, prende jornalista, tortura as pessoas nas prisões. Israel também limita a locomoção de palestinos dentro do território de Israel e dos territórios palestinos. Cria muros entre bairros, separando bairros israelenses, bairros palestinos. Deixa eu ver o que mais. Dificulta a vida dos palestinos. Os palestinos tendem a ir forçados por empregos piores, para as piores condições de vida, para bairros com difícil acesso de saúde, saneamento, enfim. O Estado de Israel é centrado numa política de expulsar o povo palestino de lá, como eu já falei. Ou expulsando, dando pontapés, ou matando esse povo. Então, basicamente, o que está acontecendo na Palestina, Israel está matando os palestinos. No caso do Sheikh Jarrah, é um bairro de Jerusalém Oriental, e Israel quer expulsar de lá algumas famílias para colocar no lugar colonos israelenses ilegais. E é outra medida de ocupação de Israel também. Expulsar as pessoas de casa ou destruir as casas com um tanque de guerra e colocar lá colonos israelenses ilegais. Ilegais como assim? Porque Israel não obedece às resoluções da ONU. A ONU até tenta ali fazer uma pacificação, uma articulação, encontrar um consenso entre Israel e a autoridade palestina, que é a autoridade, que é o poder mais formal que os palestinos têm, mas Israel desobedece às resoluções da ONU, todas. E aí, então, Israel é super arbitrário e demole casas, expulsa famílias, e a tensão no Sheikh Jarrah, nesse bairro, no momento é essa. Querem expulsar algumas famílias de lá. Israel também incendiou a área próxima à mesquita Al-Aqsa, que é o terceiro local sagrado do Islã, como eu falei. A limpeza étnica, ela não só elimina corpos, ela elimina histórias, memória, cultura do povo. Então, é normal assim, faz parte da operação de limpeza étnica de Israel atacar os monumentos palestino-islâmicos. Lembrando que a população palestina, a sua maioria é muçulmana. Há cristãos, há judeus, mas a maioria dos palestinos é muçulmana. Então, faz parte dessa limpeza étnica atacar a memória e os monumentos islâmicos. Também, o Ramadã está terminando hoje, Ramadã de 2021, e começou no mês passado, em abril, e desde abril também as forças israelenses estavam proibindo os palestinos de quebrarem um jejum, de orarem coletivamente nos locais tradicionais onde eles faziam isso, no caso no portão de Damasco, em Jerusalém também, Jerusalém Antiga, enfim. Basicamente é isso, as forças israelenses, o exército israelense está matando palestinos e tentando tirar eles de lá, expulsando da terra deles. Então, vamos contextualizar um pouco isso. Desde quando existe isso? O Estado de Israel ele foi fundado em maio de 1948. A promulgação oficial foi em 14 de maio de 1948. Antes disso, mas aqui, o que é a Palestina? Já que a gente... Vamos supor aqui que... Vamos para o básico, né? A Palestina é um território no Oriente Médio. Aqui, ó. Não sei se dá para ver direito. Esse é o mapa da Palestina. Não levem em conta aí as áreas ocupadas, porque é um mapa depois dos conflitos. Mas, basicamente, essa é a região da Palestina. É uma região... Vários povos habitaram essa região desde a antiguidade. É uma região muito importante... porque ela está numa parte do Oriente Médio, que é um corredor de povos, um contato ali entre Europa, Ásia, África, nas margens do Mar Mediterrâneo. Então, desde a antiguidade, desde a antiguidade, a Palestina é uma região geograficamente importante para o trânsito de povos e para o comércio. Então, sempre houve muitos povos na Palestina, muita cultura, muita religião, muita riqueza cultural. E lá está Jerusalém, a cidade sagrada para os três grandes monoteísmos abraâmicos: judaísmo, cristianismo e islã.
como eu falei antes, os judeus, hebreus, depois judeus, habitavam a Palestina? Sim. Mas o povo sempre, às vezes, fala, vocês militam a favor dos palestinos, dizendo que eles são nativos de lá, e os judeus são de lá antes deles. Mas o pessoal fala no sentido de que a terra é só dos judeus. Os judeus passaram por lá? Passaram, mas muitos povos passaram por lá desde a antiguidade. Filisteus, inclusive Filistina, o nome árabe da Palestina, Filistina, tem esse sentido atribuindo, fazendo referência aos filisteus. Então, povos que já habitavam a região, filisteus, cananeus, hititas, Iquissos ou Iquiços, não sei como fala. O Egito já teve um domínio político da região também. Então, essa ideia de que a terra é dos judeus, só dos judeus, isso aí é um engano, é falso. Vários povos estiveram naquela terra. Inclusive, se você for usar a Bíblia como fonte histórica sobre isso, com todas as suas ressalvas, né, por ser um livro religioso e como fonte histórica, eu falo isso porque a gente não pode considerar uma fonte religiosa como a verdade absoluta para tudo, de todos, é uma verdade, no caso, a verdade ali do povo judeu-cristão. Então, se você levar em conta a Bíblia, você vê que lá havia outros povos. Tanto é que no Antigo Testamento há várias menções aos hebreus guerreando com outros povos para conseguir a terra de volta, porque eles habitavam aquela terra, depois foram, segundo a narrativa bíblica, né, para o período no Egito e voltaram no retorno, no Êxodo, tiveram que lutar com outros povos. Mas, enfim, a terra é exclusiva dos judeus? Nunca. Vários povos passaram por aquela região. E a organização política? Bem, na Antiguidade já foi o Reino de Jerusalém, o Reino do Sul, o Reino do Norte. Depois os árabes muçulmanos conquistaram a região no século VII. Depois o Império Bizantino. Depois alguns reinos cruzados, principados cruzados foram estabelecidos lá. Principado de Antioquia, Reino de Jerusalém. Depois, o Império Turco-Otomano dominou a região. O Império Turco-Otomano ali no século XIV, XV começou a dominar grande parte do Oriente Médio. E então a parte que mais nos interessa, essa parte mais contemporânea da história da Palestina. Então, até a Primeira Guerra, de 1914 a 1918, a Palestina era um território turco-otomano. E havia lá judeus, cristãos, muçulmanos vivendo pacificamente. Então, outra coisa, a questão palestina, ela tem a religião no meio? Tem. Mas ela é vendida como... Os problemas da Palestina são vendidos como se a causa deles fosse religiosa. A causa não é religiosa, a causa é essencialmente política. Essa é uma tese é praticamente um consenso no meio acadêmico, nos estudos sobre a Palestina, é que a raiz dos problemas da região são políticos, não são religiosos. Por quê? Porque antes da intervenção britânica após a Primeira Guerra, vou já explicar isso melhor, antes dessa intervenção, judeus, muçulmanos, cristãos viviam lá pacificamente, sem problema nenhum. A gente pensa que essas religiões são essencialmente intolerantes, não são. O Islã, desde o seu surgimento, ele convive com outras religiões, então sempre houve a questão da tolerância. Claro que houve conflitos? Houve, mas a maioria desses conflitos eram de ordem política, assim como na Palestina. Então, até ali a Primeira Guerra, a Palestina era um território turco-otomano e o Império Turco-Otomano faliu com a Primeira Guerra, acabou a Primeira Guerra e o Império se desmembrou, acabou, e o que restou desse Império Turco-Otomano foi a atual Turquia. E aí, um ponto interessante aqui, deixa eu só rever minha anotação aqui, de 1923, quando o Império Turco-Otomano acabou, quando a Primeira Guerra acabou, foi criado um órgão responsável por articular interesses entre países e promover a paz, que era a Liga das Nações, que foi a primeira ONU do mundo. Depois evoluiu para a ONU, criada em 1945, após a Segunda Guerra. Então, acabada a Primeira Guerra, a Liga das Nações atuou muito na administração do território palestino, de modo que, em 1923, passou o controle da Palestina para o Império Britânico. Então, de 1923 a 1948, a Palestina foi um território controlado pelo Império Britânico, um território sob mandato britânico. E havia lá a presença de tropas britânicas e autoridades britânicas administrando o território. Porque, enfim, como eu disse, o Oriente Médio é geograficamente importante desde a antiguidade, e lá estão as maiores jazidas de petróleo do mundo. Então,
Se eu não me engano, 60% das jazidas de petróleo do mundo, mais ou menos isso, estão no Oriente Médio. Então, sempre foi uma região cobiçada pelos grandes impérios, principalmente o Império Britânico. E aí, então, desde 1923, o Império Britânico administrava a região, e sabemos que houve, na década seguinte, década de 1930, a ascensão do nazismo na Alemanha, com perseguição sistemática aos judeus, que levou ao Holocausto na Segunda Guerra de 1939 e 1945. Isso aí é inegável. Os nazistas assassinaram e perseguiram sistematicamente cerca de 6 milhões de judeus e mais 5 milhões, incluindo homossexuais, ciganos, comunistas, enfim. Os inimigos políticos dos nazistas eram colocados em campos de concentração para trabalhar até morrer, eram feitos experimentos científicos com eles, enfim, eram mortos sistematicamente, incluindo desses 11 milhões de vítimas do regime nazista, cerca de 6 milhões de judeus. Mas os judeus, eles sofrem perseguição no mundo desde a antiguidade. Houve, na antiguidade, quando o Império Romano dominava a Palestina, houve uma revolta lá em 70 depois de Cristo, os judeus foram expulsos, e em várias regiões do mundo, os judeus sofreram perseguições, isso é inegável. Mas a gente não pode pensar que só os nazistas perseguiam os judeus. A própria França, se vocês pesquisarem aí, pesquisem. Caso Dreyfus, se eu não me engano, 1846. Vocês vão ver um caso de antissemitismo na França. Também havia no Império Russo antissemitismo? Sim. Antissemitismo é a aversão, a perseguição, o ódio aos povos considerados semitas, que são, segundo a narrativa bíblica, a gente pode considerar judeus e muçulmanos. Os descendentes de Sem, que era um dos filhos de Noé. Noé teria tido 3 filhos, Cã, Sem, Jafé. E aí, tradicionalmente, se fala que os povos semitas são aqueles descendentes de Sem. Se não descendentes genéticos, pelo menos descendentes espirituais. Pegando aí a esteira do judaísmo, da religião. Lembrando que o Islã também se coloca nessa mesma herança religiosa dos judeus e cristãos. São todas religiões abraâmicas. Tem concepções diferentes sobre Deus, um pouco diferentes, sobre profetas, mas todas bebem do mesmo tronco abraâmico. Então, considera-se que judeus e muçulmanos são povos semitas, nesse sentido. E então, quando a gente fala de antissemitismo, a gente fala de perseguição a judeus e a muçulmanos. Então, a Europa como um todo sempre foi antissemita. Porque às vezes tem narrativa que coloca que eram antissemitas apenas os nazistas. A Europa, de certo modo, nunca superou o antissemitismo. Você pode procurar vários casos, vai encontrar. Aqui no Brasil também, enfim. Os judeus foram perseguidos no mundo inteiro, né, em várias regiões. De modo que, com a descoberta do Holocausto, que é até onde eu sei, durante a Segunda Guerra, não se sabia muito sobre isso que o regime nazista fazia, essas perseguições, esses assassinatos nos campos de concentração. Até onde eu sei, só lá para o final da guerra que os soviéticos descobriram esses campos de concentração, e aí o mundo ficou sabendo das barbaridades cometidas por Hitler, fora as barbaridades da guerra em si. E então, naquele momento ali, 1945, 46, fim da Segunda Guerra, expostos os horrores do nazismo e criada a ONU nos Estados Unidos com a missão de pacificar o mundo, ser um árbitro entre nações, articular interesses internacionais, então havia um desejo político de se criar uma nação para os judeus, um país para os judeus, para que eles não fossem mais perseguidos. Na verdade, isso existia desde o século XIX com o sionismo. E aqui outro conceito importante. No século XIX, o século XIX foi o século dos nacionalismos na Europa. França, Grã-Bretanha, Alemanha. Nacionalismo que a gente fala aqui, o conjunto de ideias que defendem a formação e o desenvolvimento de uma nação. O louvor à nação. E aí, dentre esses nacionalismos do século XIX, estava o sionismo. O sionismo vem do nome Sion, que é o nome de uma colina de Jerusalém. E o sionismo é o quê? É o nacionalismo judaico, a grosso modo. É o nacionalismo, o sionismo surgiu na Europa no século XIX, então é o nacionalismo judaico, ou pelo menos o nacionalismo que usa de elementos religiosos judaicos para justificar a posse de um território, no caso, a Palestina, que era o mesmo local do antigo reino de Jerusalém, lá na Antiguidade. E um dos grandes autores do sionismo, um dos seus grandes defensores, foi o jornalista austríaco Theodor Herzl,
que, não sei se pronuncia assim, acho que é Theodor Herzl, que em 1896 publicou o livro O Estado Judeu. E aí, então, havia, na Europa do século XIX, entre tantos nacionalismos, esse nacionalismo de cunho judaico, que justificava a posse da Palestina por judeus a partir das narrativas bíblicas, que afirmam que o território da Palestina era o antigo reino de Jerusalém. Mas, de novo, aqui é um movimento que coloca a Bíblia como verdade absoluta. E a Bíblia, quando eu falo que ela não é uma verdade absoluta, é que ela não vale para todos os povos. A Bíblia, por exemplo, ela não é a verdade absoluta para hindus, para religiosos de religião de matriz africana. Ela é uma verdade, mas para o povo que a adora, que a cultua, que a reverencia, não para todo o universo. É como sempre eu falo nas minhas aulas. O mundo é cheio de religiões, cada uma com a sua verdade. Nenhuma é a verdade absoluta. Então, é uma questão de vamos respeitar aí as religiões e entender isso, que os livros sagrados eles são uma verdade para religiões específicas, não são para o mundo inteiro. Eu não posso obrigar ninguém a acreditar na Bíblia ou no Alcorão, não. Isso aí, então, vamos entender isso, esse relativismo cultural. E aí, o sionismo no século XIX, encabeçado pelo Theodor Herzl e outros intelectuais, eles faziam congressos, encontros, publicavam obras, defendiam a formação de um Estado judeu na Palestina, justificando exatamente isso. O povo judeu sofre perseguições, precisa viver seguro em um Estado. O povo judeu tem direito a viver seguro em um Estado. Então, desde o século XIX, o sionismo vem pregando isso. E esse movimento, que o sionismo é um nacionalismo e um movimento também, esse movimento foi muito endossado, reforçado após a Segunda Guerra, com os massacres, com tudo de horrível que o povo judeu sofreu nas mãos dos nazistas. Então, ali em 1946, havia um clima favorável para criar um Estado judeu na Palestina, embora outros territórios tenham sido sugeridos, como, se eu não me engano, um território na Argentina e em Uganda, na África. O da Argentina, eu posso ter cometido erro, mas eu estou lembrando aqui de cabeça. Mas de Uganda, eu lembro que foi oferecido esse território para criar o Estado judeu. Mas a principal defesa do sionismo era criar na Palestina, devido a esse vínculo com o reino antigo de Jerusalém. E de novo, então vamos separar aqui. Antissemitismo é uma coisa, sionismo é outra. E daqui a pouco eu vou chegar nisso. Então o antissemitismo é a aversão a judeus muçulmanos, o sionismo é um movimento nacionalista de cunho judaico, querendo criar um Estado na Palestina. E ele é problemático desde o seu princípio, em sua essência, porque o sionismo é exclusivista. Repare bem no título do livro que eu falei do Theodor Herzl, que é uma das principais obras do sionismo, o Estado Judeu. Então, ele é um Estado, desde o seu princípio, o Estado de Israel, baseado no sionismo. Ele tem um sentido excludente, exclusivo, para uma só etnia, para um só grupo religioso, étnico. Então, ele exclui os outros e ele é colonizador. Por quê? Porque as grandes potências ocidentais, França, Reino Unido, Estados Unidos, depois de certo tempo, sempre apoiaram esse Estado judeu na Palestina. Por quê? Porque essas potências elas precisam, mandando aqui de novo papo reto, de um quartel-general no Oriente Médio. Eles precisam de um território estratégico para eles no Oriente Médio. Então, desde o começo, França, Reino Unido e posteriormente Estados Unidos apoiaram a criação do Estado de Israel na Palestina. Então, o Estado de Israel, baseado no sionismo, movimento nacionalista político, ele é, em essência, exclusivo, excludente e colonizador, porque ele foi patrocinado por essas potências e também por grandes grupos econômico-políticos judeus, dentre os quais a família Rothschild, se eu não me engano, se pronuncia assim. Você pode precisar depois. Rothschild. Se eu não me engano, escreve R-O-T-H-S-C-H-I-L-D. Rothschild. E acho que se pronuncia Rothschild. Então, o Estado de Israel ele foi patrocinado por essas potências e por esses grandes grupos econômico-políticos judaicos que, ou pelo menos encabeçados por judeus, que atuam até hoje. Então, não se engane, o Estado de Israel não é
uma benfeitoria das potências que causaram guerra no mundo inteiro, colonizaram meio mundo, uma benfeitoria para salvar os judeus, colocar eles num lugar que eles não sofreriam perseguição. Tem muito interesse político colonizador na criação do Estado de Israel. Então é um Estado excludente por essência. Ele não vai aceitar outros grupos étnicos, incluindo os palestinos. E aí, então, desde, como eu estava falando, estamos voltando aqui, ali, entre Primeira Guerra e Segunda Guerra, controle da Palestina com os britânicos, e aí o Império Britânico fazia um jogo duplo, como fez em outras partes do mundo. Por um lado apoiava o Estado judeu, por um lado, e por outro lado apoiava os árabes palestinos, que eram a maioria da população. Nos próximos vídeos eu vou falar os números precisos dessa população, de maioria muçulmana. E aí em 1900 e... Agora eu esqueci. Em 1917, deixa eu conferir, houve a Declaração Balfour. Isso. 1917, antes mesmo do Império Britânico controlar a Palestina, com os auspícios, com a autorização da Liga das Nações, antes mesmo, o Império Britânico proclamou um documento chamado Declaração Balfour, que era o nome do ministro das Relações Exteriores na época, do Império Britânico, que dizia o seguinte, abre aspas, o governo de Sua Majestade via com bons olhos a criação de lar nacional judeu na Palestina, desde que levasse em consideração os interesses das comunidades não judaicas presentes na região. Então a Grã-Bretanha fazia um jogo duplo. E por que eu falo jogo duplo? Porque dizia, a gente apoia criar um Estado palestino, um Estado judeu na Palestina, mas desde que se preserve os interesses dos árabes. E isso nem sempre era seguido, porque o Império Britânico administrava um número, dependendo do caso, do contexto, muito grande de imigrantes judeus. Então eles administravam a entrada de imigrantes judeus para não superar a população árabe, mas em certos momentos aumentavam o fluxo de imigrantes. E aí começaram a surgir as tensões, porque basicamente muita gente no mesmo espaço, os grandes grupos judaicos também compravam terras dos palestinos. Enfim, havia toda uma política britânica para assentar imigrantes judeus perseguidos na Palestina. O problema é que isso era muitas vezes feito de forma para facilitar o ingresso de judeus, um grande número de judeus, e aí causava problemas nas regiões. Deixa eu ser mais claro, o Império Britânico, por exemplo, na sua organização prometia, esse ano vai entrar 200 mil judeus. E ali tentava administrar, né, todo mundo naquele território. E não, quando via, entrava 500 mil. Então, muitas vezes o Império Britânico colocou muitos imigrantes judeus na Palestina e outras vezes barrou o fluxo, mas, no geral, entraram muitos imigrantes judeus na Palestina, o Império Britânico não estava sabendo administrar porque já estava tendo conflitos entre os nativos palestinos e os imigrantes judeus, conflitos por posse de terra, de moradia, problemas econômicos e políticos, né, de um território mal administrado. E aí começaram a surgir grupos terroristas judeus, o Irgun e o Esterne, que eram milícias que atacavam os mercados árabes. De novo, eu chamo de terrorismo porque é grupo militar ou paramilitar atacando civis, que não tem a chance de defesa ou que não tem o mesmo poder de fogo para se proteger ou revidar. E aí então é terrorismo. A Grã-Bretanha não estava administrando tão mal o território que, após a Segunda Guerra, passaram o território para a Liga das Nações. Desculpa, para a ONU, em 1947. Então, o mandato britânico da Palestina foi de 1923 a 1948. Mas essa saída do domínio britânico estava sendo administrada, porque em 1947 a ONU havia proposto uma partilha do território em um Estado judeu e um Estado árabe. Nessa partilha de 47, Jerusalém, cidade central na Palestina, pela sua relevância religiosa, seria administrada pela ONU. Então seria uma cidade com status internacional. O problema é que essa partilha da Palestina de 47 em um Estado judeu e um Estado palestino, ela foi uma divisão esdrúxula do território.
de modo que no hipotético Estado judeu ficaria muitos palestinos e vice-versa, no hipotético Estado palestino muitos judeus, e essas populações já estavam em conflito, como eu falei, pela imigração desordenada de judeus e pela má administração do Império Britânico. Eu falei também dos grupos terroristas que surgiram. Desculpa, eu falei grupos judeus, mas é melhor falar em grupos israelenses, porque eu não conheço muito de judaísmo, mas tenho certeza que a religião, do que eu conheço, a religião não autoriza o terrorismo. Então, desculpa, eu falei grupos, eu citei o Irgun e o Stern, citei de grupos judeus, mas eram grupos israelenses. E aqui eu vou usar o termo Israel israelenses para falar de um Estado, de uma organização política, não de judaísmo. É um Estado que usa de argumentação da religião judaica, vai nas bases da religião judaica para se legitimar, para se justificar, mas o Estado, ele não é a religião em si. Então, aqui eu gosto bem de separar. Judaísmo é uma coisa, Israel, Estado de Israel, israelense é outra. Sionismo não é judaísmo e sionismo também não é antissemitismo. Daqui a pouco eu vou explicar isso. E aí, então, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, já preparando sua saída do território em 48, em 47 foi feita essa partilha da Palestina, né, hipotética, em um Estado judeu e um Estado árabe. Essa partilha não consultou a população árabe palestina e, claro, que não deu nada bem. Proclamado o Estado de Israel em 14 de maio de 1948, com essa partilha, 5 estados árabes, apoiando os palestinos, declararam guerra a Israel. Esses estados foram Egito, Síria, Líbano, Iraque e, na época, a Transjordânia, a atual Jordânia. E aí, então, foi a primeira guerra chamada Guerra de Independência pelos israelenses, pelas forças israelenses. Recapitulando aqui, fizeram uma partilha do território palestino em um Estado judeu e um Estado árabe, não consultaram a população árabe sobre essa partilha. Israel proclamou, aos cuidados da ONU, o Estado de Israel em 48, 14 de maio de 48. No dia seguinte, 5 estados árabes, os que eu falei, proclamaram guerra a Israel. Por que foram Síria, Líbano, Transjordânia, Egito e Iraque, não os palestinos? Porque os palestinos nunca tiveram um exército, porque nunca tiveram um aparelho estatal, nunca tiveram um Estado, ou pelo menos um Estado, tal qual o Estado a gente conhece hoje, que eles fornecessem um exército. Então, os outros países árabes que lutaram nessa guerra. Claro, devia ter palestinos auxiliando, mas assim, de exército formal eram os exércitos desses 5 países árabes. E aí, então, essa guerra foi de 48 a 49, a guerra de independência, do ponto de vista israelense, e do ponto de vista dos palestinos, a Nakba, a catástrofe, porque muitos palestinos foram mortos, expulsos, enfim. Essa guerra gerou muitos refugiados palestinos, se eu não me engano, 1.400.000, muita gente, que buscaram refúgio nos países árabes vizinhos, até pela afinidade linguística. E aí, mas desde antes já havia a operação de limpeza étnica. Vocês podem procurar aí o massacre da aldeia de desculpa, gente, esqueci o nome. Der Yassin. Isso, Der Yassin. Pode procurar aí também um atentado contra o Hotel Rei Davi, Hotel King David, em Jerusalém, que mataram judeus. Se eu não me engano, foi alguma milícia, ou o Irgun ou o Stern, atacaram esse hotel e mataram não só palestinos, como judeus e até autoridades britânicas. Por isso que o nome é terrorismo. Um grupo a favor de um Estado judeu matou até judeu. Que loucura, né? Pra você ver. E aí, de novo, aquela minha argumentação. A religião, o grupo terrorista, ele não é religioso. Ele se diz religioso, mas se você for ver, é uma religião deturpada que eles defendem. Enfim, então, desde antes de 48, as operações de limpeza étnica são colocadas em prática, expulsando palestinos dos seus vilarejos, atacando vilarejos, demolindo casas, fazendo guerra. Então, temos aí a grande guerra, primeira grande guerra, né, no território da Palestina, a Guerra de Independência, ou Nakba, de 48 a 49. Em 1956, outra grande tensão, a crise do Canal de Suez, protagonizada pelo então presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser. Em 68, a Guerra dos 6 Dias. Em 73, a Guerra do Yom Kippur, ou a Guerra do Dia do Perdão. Com exceção da Guerra de Suez, nos 3 outros conflitos Israel venceu. A Guerra de Suez foi uma crise, na verdade, chegou a ser uma guerra, meio que deu um empate e deu prestígio político ao Gamal Abdel Nasser como líder do mundo árabe, na época o presidente do Egito.
Então, as três guerras aí, a de 48 e 49, de 68, de 6 dias, e a do Yom Kippur, Dia do Perdão, de 73, contou com a vitória israelense. Os árabes não conseguiram, os palestinos e os estados árabes que auxiliavam, que eram favoráveis à causa palestina, não conseguiram vencer Israel. Israel sempre foi muito bem armada por Estados Unidos, como eu falei. Israel, o Estado em si, em essência, tem a linha de ser desculpa. Em essência, o Estado de Israel tem como linha de conduta ser um Estado colonizador. Então, sempre foi muito bem armado e treinado pelos Estados Unidos da América. O que explica boa parte da vitória dos israelenses nesses conflitos. Depois houve outros conflitos, claro, Intifada, Revolta das Pedras, vários protestos. Enfim, aqui eu fiz uma contextualização do porquê o Estado de Israel foi criado, quando foi criado e qual a sua linha de conduta. E desde 48, na verdade desde antes, como eu estou falando aqui, as operações de limpeza étnica são praticadas diariamente contra os palestinos. E o que está acontecendo agora, no caso em Sheikh Jarrah, naquele bairro, é mais uma operação de limpeza étnica. Então, não se engane, Israel ele nunca aceitou os palestinos no território, porque ontem falaram aqui no comentário que o Hamas mandou míssil, né? Então é parar de atacar que Israel para de atacar. Não, mesmo se os palestinos não revidassem, não resistissem, Israel iria eliminá-los, porque está na essência do Estado de Israel eliminar a etnia palestina para ocupar o território com israelenses. E é israelense judeu, cristão, aí por isso que eu falo que a religião não é a mesma coisa. Então é um Estado, é um projeto político de eliminar, de expulsar o povo do território para colocar a etnia que lhe é desejada para colocar lá, né? Expulsar a etnia indesejada para eles, que é os palestinos no caso, e colocar o seu grupo étnico israelenses. E aí, nisso, vocês estão vendo que a questão é complexa, né? Tem toda uma contextualização, um conjunto de contextualizações. E nisso existem narrativas e ideias equivocadas sobre o acontecimento. Então, dizer, o Estado de Israel é judaico, é complicado, eu vou pesquisar mais isso. Mas, por enquanto, até onde eu sei, o que eu posso dizer para vocês é que não exatamente, porque existem muitos judeus de várias vertentes contrários ao Estado de Israel, porque sabem que o Estado de Israel é fascista. E aqui não estou usando o termo fascista de forma vulgar, não. É fascista mesmo, porque é autoritário, é violento e é excludente e tem toda uma gama ideológica que lhe justifique, que lhe legitime. No caso, vai lá na Bíblia, quando Deus faz a promessa aos hebreus, aos judeus, de que aquele território será a terra prometida deles, Canaã. Então, mesmo se os palestinos não resistissem, Israel iria atacá-los com tudo. O que depender de Israel, não se engane, o que depender do Estado de Israel, eles vão atacar, vão matar os palestinos, vão tentar tirar daquele território. Deixa eu rever aqui minha pauta. O que eu estava falando é um problema essencialmente político, e nesse bolo todo, nessas histórias todas, há os discursos enviesados, as ideias enviesadas. Os judeus são os heróis, os israelenses são os heróis, os palestinos são vilões, são terroristas. Na verdade, quem faz terrorismo é o Estado de Israel. Os palestinos resistem. E como eu falei, o revide dos palestinos, das forças armadas, grupos armados melhor, né? Forças armadas é oficial. Como eu falei, os palestinos não têm um exército estatal. Os grupos armados que defendem os palestinos, que resistem, nem beiram ali o número de baixo que os israelenses provocam nos palestinos, nem beiram. Então é isso, o Estado de Israel, apesar de usar justificativa religiosa, não é o mesmo que o judaísmo. Vamos separar, judaísmo é religião. Tanto que há muitos judeus contrários à política israelense. O sionismo, como base do Estado de Israel e de origem colonizadora e excludente, ele é violento, ele é fascista, ele vai eliminar os palestinos do território. Sempre vai ser esse o objetivo. Então ser contra o Estado de Israel é antissemita? Então, boa discussão, mas já vou dizendo aqui que não é. Vamos lembrar do contexto que eu falei aqui de criação do Estado de Israel em 48. Era legítimo a criação do Estado de Israel? Pegando o discurso de que era para salvar os judeus? Sim, totalmente legítimo. Porém, o jeito que foi feito, que foi o grande erro, né? Foi um projeto colonizador, uma base das potências no Oriente Médio, então
e um Estado exclusivista para judeus, ou melhor, israelenses, então isso aí é o grande problema, porque esse Estado, por essência, ele tem que eliminar os outros grupos para colocar apenas o grupo dele. Então não, ser anti-sionista não é ser antissemita. Como eu falei, são coisas diferentes. Quando alguém diz isso, tá sendo canalha. Vamos dar nome aos bois aqui, como eu falei? Papo reto? Canalha? Ah, você é anti-sionista, então você é antissemita. Não. Eu não sou contra judeus, nem contra o judaísmo. Sou contra, estou falando aqui o meu argumento, claro, e o argumento do anti-sionista. Eu sou contra um Estado criado com apoio de potências de antigas de potências colonizadoras, um Estado que visa eliminar uma etnia para colocar outra no lugar de forma ilegal, imoral e violenta. Então, ser anti-sionista não é o mesmo que ser antissemita. Não são a mesma coisa. E aí, nessas narrativas, nessas ideias midiáticas, então se coloca o Estado de Israel como herói e os palestinos como vilões. Totalmente equivocado. Não sou eu que vou falar aqui quem é herói e quem é vilão, porque é uma coisa muito complexa, mas vendo o Estado de Israel com força militar desmedida contra os palestinos, isso aí já é motivo para eu ficar ao lado palestino. Ah, ontem falaram aqui no post que a minha militância é cega. Na verdade, eu nem me considero um militante, mas como estudioso de história árabe islâmica e conhecendo o caso da Palestina, o caso dos palestinos, eu sou favorável, sim, aos palestinos e contrário ao Estado de Israel do jeito que está hoje, porque é um Estado de matança. De novo, eu não sou contra um Estado israelense, que hipoteticamente pensando num Estado israelense pacífico, porque não é, então por isso que eu estou falando hipoteticamente. Eu sou contra o Estado de Israel como ele está hoje, configurado, como ele foi configurado desde antes de 48, um Estado fascista. Isso que eu e muitos outros sou contra. Então, não me considero militante, mas se fosse, não seria uma militância cega. É uma militância de conhecer o caso, de saber onde a injustiça pesa mais. No caso, pesa mais para o lado dos palestinos. E, de novo, não me considero militante, mas totalmente favorável à causa palestina. Palestina livre, longe desse Estado israelense sionista, violento e fascista. Para quem quiser conhecer mais, como eu falei, tem o meu texto introdutório no site do Hugo Historiador, link na bio, tem umas referências lá. Eu usei esse livro aqui, do Ilan Papé, A Limpeza Étnica da Palestina. Esse autor é israelense, inclusive, para você ver que há sim vozes dissonantes em Israel, nem todos são favoráveis à matança do Estado. Tem esse livro aqui também, do Said Marcos Tenório, Palestina, do mito da terra prometida à terra da resistência, que lá na época do sionismo se falava, na verdade no século XIX, século XX, né? Porque o sionismo existe até hoje. Se falava uma terra sem povo para um povo sem terra. E os palestinos moram lá. Que terra sem povo? Enfim, mais uma mentira sionista. Tem esse livro aqui também, Oriente Médio, a questão palestina, Nelson Bassic Olik, Beatriz Canepa. Não sei se vocês encontram um novo ainda, ou em sebo. É um resumão das questões políticas no Oriente Médio, da questão palestina. E um autor palestino, de origem palestina, clássico de orientalismo, Eduardo Said, com esse seu livro Orientalismo. Ele era palestino, favorável à causa, claro. Tem esse livro dele aqui específico, A Questão da Palestina. E tem um livro dele de memórias muito bom, que eu ainda quero resenhar, mostrar para vocês. É o Fora do Lugar, Memórias de Eduardo Said, porque por muito tempo da vida ele foi refugiado como palestino, né? Outra coisa, também temos história em quadrinhos do Joe Sacco, jornalista maltês, que foi fazer uma reportagem na Palestina, lá nos anos 90, e aí apoiou a causa, e ele produziu 2 obras do gênero jornalismo gráfico, que é jornalismo em quadrinhos, muito bom. Aqui, ó, Palestina, uma nação ocupada. Vocês podem ver, ó. É uma história em quadrinho de tom realista, baseada nos relatos que no caso, o jornalista aqui, o Joe Sacco, pegou da população palestina. E essa outra edição aqui, Palestina na faixa de Gaza.
Se eu não me engano, essa edição aqui na faixa de Gaza reúne 2 obras dele. Ou é outra edição. Eu procurei aqui e não encontrei. Mas enfim, como esse é um vídeo introdutório, nos próximos eu vou falar com mais detalhes, posso falar com mais detalhes dessas obras. Então, por enquanto é isso. Então, meu objetivo aqui era esclarecer o que está acontecendo na Palestina, matança de palestinos pelas forças israelenses, como sempre. Comentar do meu posicionamento político nesse caso. Contextualizar a criação de Israel e explicar um pouco o que acontece lá. Nos próximos vídeos eu vou explicar com mais detalhes sobre cada guerra que houve, os conflitos, e chamar atenção para isso. Sionismo não é o mesmo. Ser anti-sionista não é o mesmo que ser antissemita. Sionismo é uma coisa, judaísmo é outra, antissemitismo é outra. Espero ter deixado isso claro aqui no vídeo. E tomar cuidado com as narrativas estereotipadas, né, que colocam aí judeus que colocam palestinos muçulmanos como terroristas, fanáticos, e as forças israelenses estão lá lutando pelo que é delas. Quem estava naquela terra quando as forças britânicas chegaram? Palestinos. Então, e estão sendo tirados à força. Então fica aí a questão, né? A terra é de quem? De quem estava lá ou de quem chegou de forma violenta? Então, espero ter esclarecido isso tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para mim no direct, a gente troca uma ideia lá. Vou começar a preparar mais vídeos aqui para o IGTV sobre isso, aproveitar que o tema está em voga, tem muita gente querendo saber o que está acontecendo lá, e preparar também material para o canal e aqui para o Instagram, a gente vai trocando ideia. Então, não vou prometer quando vai sair os vídeos e as imagens informativas, mas já estou providenciando para sair o quanto antes, talvez ainda essa semana, mais tardar a semana que vem. E aí, lembrando que dia 20, quinta-feira, às 7 da noite, vou fazer uma live com a Letícia Sé. Vejam lá no leticia.blog. É uma jornalista do mundo árabe. E aí, então, acho que ela até consegue passar informações melhor do que eu, está mais antenada do que eu. Aqui eu tentei dar uma contextualização histórica para a gente entender no geral o que está acontecendo. Então, nos próximos vídeos, eu vou falar com mais detalhes sobre os acontecimentos históricos, as guerras, os conflitos e as ideias, as narrativas que estão no meio disso tudo aí. Lembrando que o Facebook está limitando bastante o alcance de posts que comentam sobre o caso do bairro Sheikh Jarrah, quando não bloqueando os usuários. E estou desconfiando que o Instagram também está por aí, está limitando um pouco o alcance de conteúdos desse tipo. Estou desconfiando, não tenho certeza, espero que não. Então é isso. Fico aí à disposição no direct para trocar ideias, tirar dúvidas. E acompanhe também o canal no Facebook e lá no YouTube, História na Medina. O meu outro projeto também que eu participo com outros amigos e amigas historiadores também, Hugo Historiador. Temos perfil aqui no Instagram, no Facebook, nosso site oficial, hugohistoriador.com. Também nós temos canal no YouTube, Hugo Historiador. Então, obrigado aí pela audiência, pelo interesse no tema. Gosto muito de falar do tema, de explicar as coisas, esclarecer. Depois posso até fazer um vídeo comentando a minha relação pessoal com questão palestinos. Então, obrigado aí pela audiência e até a próxima.